Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma, podcast aqui do Grupo JM. Estou de novo com meu amigo sócio André Koala. Maravilha, sejam bem-vindos a mais um episódio. Tenho certeza que o episódio de hoje vai ser incrível. Conseguimos trazer um cara que a gente gosta muito, admira, é um grande parceiro aqui do Grupo JM. Estamos aqui com o Cristiano Aro, do Grupo Aro. E aí, Cris, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Vocês já me chamaram algumas vezes, não deu muita agenda, mas agora conseguimos encaixar e tenho certeza que vai ser um bate-papo legal. A agenda do cara é concorrida, mas botamos ele aqui sábado de manhã para gravar com a gente. E, Cris, aqui no Impulsiona e Transforma, a gente gosta de começar sempre, né, com as histórias de empreendedorismo, porque é como a gente aprende a trajetória de cada um, com as dificuldades, os acertos, e vai buscando inspirações em relação a isso. Queria que você começasse contando a história da Aro Contabilidade, como que você virou empreendedor, como que tudo começou lá atrás. Nossa, ser empreendedor não é fácil no Brasil, né? Você falou uma palavra agora que é bem complexo, mas vamos lá, vamos tentar trazer um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho do Grupo Aro, da Aro Contabilidade como um todo, e apresentar para vocês a nossa trajetória que não foi muito fácil. Muitas pessoas, né, Rafa, olham para a gente hoje e dizem, nossa, você tem uma estrutura muito bacana, 4 unidades, 250 colaboradores, né? Mais de 15 advogados, 20 consultores, né? Nossa, ele teve, né, muito... Que sortudo, né? Que sortudo que ele teve, né? Então, é muito difícil as pessoas muitas vezes entender e saber da nossa história, né? Mas pegando o gancho sobre isso, a gente tem uma questão muito interessante, né? Muitas pessoas não sabem que a Aro Contabilidade nasceu em 1999, só que ela não nasceu com o nome Aro Contabilidade, ela nasceu com o nome Anacirema Contábil. Poucas pessoas sabem disso. Costumo contar aí nas pessoas que me questionam, mas na época, em 99, eu constituí um escritório de contabilidade em parceria com outro sócio, né? E a gente não tinha um nome para colocar na empresa. Nós dois olhando, etc., pensando no que fazer, e a gente veio a Anacirema Contábil. Quem não sabe a Anacirema Contábil, a Anacirema, na verdade, é americano ao contrário, né? Se você ler ao contrário, é Anacirema, né? E esse escritório, ele perdurou por aproximadamente 8 meses, 9 meses. A gente era muito novo, tinha 19 anos, Nossa, diferença de 19. ideologias, diferença de pensamentos, e a gente acabou optando por separar essa sociedade, né? Na época, eu acabei cedendo a minha parte para ele, ele continuou com a Anacirema Contábil, eu acabei saindo desse escritório na época e, obviamente, deixei toda a carteira para ele. Mas foi muito legal que, logo após coisas de 1 mês, 2 meses, assim, vários clientes que eu atendia diretamente lá nesse escritório me procuravam, porque a gente tem um DNA, um jeito diferente de ser, que a gente vai discorrer daqui a pouquinho sobre isso. E a gente saiu desse escritório e, consequentemente, as pessoas vieram atrás de nós para a gente constituir para que eu atendesse esse pessoal diretamente, né? E aí veio a ideia, vou novamente entrar, eu não estava com ideia de continuar na área contábil, ou continuar na área contábil, mas de uma outra forma, e aí eu falei assim, eu vou montar o meu escritório de fato e vamos de fato aí E sempre começar a atender, né? com a visão de querer empreender. Nunca passou pela cabeça do Sempre. Cris, vou pegar minha carteira de trabalho, vou procurar um Sempre. escritório. Na verdade, eu comecei minha trajetória contábil no dia 13 de setembro de 1996. Esse ano completa 30 anos de profissão. Embora a Aro Contabilidade tenha 26 anos, que começou em 99, mas a minha trajetória contábil foi desde 96, né? E aí, voltando um pouquinho, quando aconteceu esse fato, eu me deparei agora. Vou começar a atender alguns clientes direto. Até então eu tinha uma casa lá em Santa Bárbara do Oeste, no Jardim Europa. Eu não tinha um local para colocar esse escritório, acabei utilizando um quartinho que eu tinha lá para fazer o escritório. Eu trabalhava durante o dia e à noite eu fazia os serviços contábeis, porque não era suficiente ainda a renda, obviamente. Como tudo começa, né? Como tudo Num quarto começa, em dentro casa. da minha casa, num quarto da minha casa, né? E foi muito engraçado, porque assim, eu me deparei e falei, eu preciso colocar um nome no escritório. Qual nome que eu coloco, né? Como esse escritório chamava Anacirema Contábil, a gente já tinha criado alguns logotipos, nós tínhamos criado alguma identidade para o escritório, que foi eu que criei na época, né? E a nossa identidade primária, que era o nosso logotipo na época, não tinha dinheiro para pagar uma agência de marketing, uma pessoa para desenvolver algo nesse sentido. Eu criei um arroba, era um A, aquele A, uma fonte do Windows, um A com um C, falei aqui, Anacirema Contábil, perfeito. Foi muito engraçado isso. Só que, quando eu me separei, eu falei assim, poxa, agora eu preciso colocar esse nome, mas preferencialmente começar com as iniciais A, porque o logotipo já era meu, etc. Aí pensa, aparece Aro Contabilidade. E para quem não sabe por que Aro Contabilidade, porque o meu sobrenome é Aro, sou Cristiano Fontes Aro. E veio um estalo na minha cabeça, poxa, Aro Contabilidade.
E aí, quando pegou esse nome, É um nome sonoro, né? É seu sobrenome, mas é bem sonoro. é bem sonoro. fácil É um de nome falar. pequeno, fácil de falar. Eu sempre gosto de nome de empresas não muito grandes, nomes menores, né? Que eu acho que é fácil a dicção do nome, etc. E pintou esse nome. E aí começa assim a trajetória no final do ano de 1999 até hoje, bastante coisa pra gente conversar. Como é que foi os primeiros desafios de empreender? Porque uma coisa é você dominar a parte contábil, mas você tendo uma empresa, né? Você tem que gerenciar pessoas, vender, gerenciar o financeiro, um monte de coisa que talvez você não tinha essa base na formação contábil, alguma coisa assim. Como é que foi esse primeiro desafio de ter que recrutar pessoas, gerenciar pessoas, vender? O que que acontece, né? Como eu disse há pouco, esse escritório, quando nós fundamos ele não tinha condição suficiente para nos bancar, para ter né, um salário, etc. E, obviamente, a gente não tinha condições de contratar uma outra pessoa. Na verdade, era eu que fazia tudo. Quando eu me separei dessa sociedade, eu fui trabalhar com CLT numa outra empresa voltado para a área contábil. Trabalhava lá das 7 às 5 da tarde e à noite, das 6 da tarde até às 10 da noite, eu ficava no meu escritório atendendo meus pequenos clientes que eu tinha, né? E eu fazia tudo. Eu era o cara que fazia o contrato social, era o cara que levava na junta comercial, registrava o contrato, eu era o cara que fazia a escrita fiscal, apurava os seus impostos. Obviamente que nessa época eu tinha empresa de menor complexibilidade, eram empresas que eu faria muito simples a apuração dos impostos, cumpria com as obrigações perante a Receita Federal com as entregas das declarações, fazia os balanços, balancete, entregava isso para os clientes. Quando os clientes precisavam de registro, eu que registrava todos os funcionários, fazia a folha de pagamento, ou seja... Também dormia, não? Ou seja, Comia e dormia? exatamente. Ou seja, eu fazia tudo, fazia fazia a parte financeira, mandava os boletos, fazia a cobrança, fazia os pagamentos, fazia tudo, era eu, não tinha o que fazer, né, Rafa? E é muito engraçado hoje que a gente vê muitos clientes que estão iniciando a trajetória de empreendedorismo, que assim, é muito igual que o que eu tive ano passado. E faz parte, tem que fazer isso, né? Literalmente é você chutar lá o escanteio e ir até a área e fazer o gol, literalmente. Mas eu fazia tudo no começo. E aí, como é que foi a virada de você, peraí, tá criando corpo, talvez eu tenha que trazer umas pessoas para me ajudar, talvez eu tenha que ter um escritório, como é que foi essa virada? Esse escritório, ele perdurou na minha casa, até 2007. Por que que ele se perdurou até 2007? Primeiro que quando eu iniciei eu tinha poucos clientes, né, e eu sempre tive uma ideologia muito diferente, sempre teve no meu DNA, no DNA hoje da Aro, da nossa corporação como um todo, ser algo diferente. Não adianta você, literalmente, você entregar aquilo que todo mundo entrega, porque você vai ser somente um no mercado. Isso faz muita diferença no mercado. Hoje eu vejo isso com maior clareza. Naquela época eu era muito imaturo, mas eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Então eu não queria ser um escritório de contabilidade que entregava um DARF. Eu não queria ser um escritório de contabilidade que entregava apenas um balanço. Eu queria ser um escritório de contabilidade que eu dava uma assessoria um pouco mais completa para o cliente. Que eu olhava para ele, entendesse para ele e falasse assim, olha, você pode seguir esse caminho, você pode seguir esse outro caminho, não voltado para a parte técnica, mas voltado para a parte empresarial, gestão no modo como um todo. Orientativo, né? Orientativo. Imagina você chegar numa dona de uma loja, por exemplo, ela não sabe nem o que é um fluxo de caixa, um DRE, você explicar para ela que é importante isso para ela, mas eu não tinha condições de ajudar a fazer isso para ela, porque eu já tinha meus horários tomados, né? Mas a pessoa fala assim, olha, peraí, essa pessoa tem um olhar diferente e crítico para nossas empresas, né? E, consequentemente, um começa a indicar o outro. Esse cara é bom, aí indica ele, etc e tal. Então, isso faz muita diferença, viu, Rafa? Muita diferença. Você sabe, Cris, que isso que você tá falando a gente chama aqui no escritório de posicionamento. Posicionamento. E isso é uma coisa que você tem muito claro, que é suporte além de números. Exatamente. Que é sentar do lado do empresário e ajudar ele a tomar a melhor decisão. Seja qual decisão for. Eu acho que isso você carrega no DNA desde sempre, né? Sim, eu vou te dar um exemplo que aconteceu recentemente, foi muito engraçado. A gente tem muito case de sucesso, muito. Eu tenho lá uma coleção de case de sucesso, mas um que teve agora que... Na verdade foi 2, rapidinho que eu vou contar para vocês. Tem uma transportadora aqui em Piracicaba, o pessoal tem um tipo de transporte diferenciado, voltado para a parte de transporte de leite, Brasil inteiro. E o que aconteceu? Nós assumimos essa empresa, namoramos um bom tempo, tal, comercial, tal, fechamos a empresa. Depois de uns 7, 8 meses, cara, até o pessoal atendendo a empresa bem, tudo bem, fazendo o pós-venda, ver se estava tudo ok, tudo certinho. Chega uma sexta-feira, esse cliente me fala assim, Cristiano, você está no escritório? Eu preciso falar com você urgente, é sobre a minha empresa e sobre o seu escritório. Falei, poxa vida, né? Tô aqui, né? Eu tive outra vez para atender, sexta-feira eu tô aqui, né? Lá vem, né? Lá vem, problema, né? Pô, alguém deu alguma mancada, alguém deixou de entregar alguma coisa, alguém não fez, porque é difícil você gerenciar 200 e poucas pessoas, não é fácil, né? Mas nesse mundo de hoje, com a modernidade e com a geração que vem vindo é um pouco complexo. Mas resumindo a história para não ficar muito longa,
Esse cliente chegou no escritório, chegou lá, cara, eu tinha alguma agenda, abri lá 10 minutinhos para ele, e falou assim, cara, eu vim aqui falar pessoalmente nos seus olhos. A minha empresa mudou de patamar por conta do seu escritório. Tô aqui para dizer que não só o atendimento de vocês, que eu já esperava que vocês iam me atender com excelência na parte contábil, mas a maneira que vocês olham para a empresa nossa, a gente fez um trabalho para ele muito forte em questão de INSS, em questão de separação de empresas. É uma empresa que a gente teve uma redução muito bacana pelo método legal, a gente fez uma elisão fiscal muito bacana. E o cara teve assim, o prazer de ir lá falar comigo pessoalmente, tomar lá 10, 15 minutos e falar, cara, realmente a sua empresa ela é diferenciada. Cara, isso arrepia a gente, né? E um outro case de sucesso muito bacana que aconteceu também foi o ano passado, um cliente que eu atendo em São Paulo, um cliente de nome grande também, me chamou lá dos mesmos moldes, falou, preciso que você venha aqui meio para falar com você meio urgente e tal. E eu cheguei lá e falei assim, vamos no pátio ali comigo. Chegamos no pátio, tinha 10 carretas lá no pátio, novas, zero, porque ele tinha fechado um contrato e ele precisava comprar 10 carretas novas, só que estava alavancado em banco. E aí eu dei um direcionamento para ele, o que ele podia fazer para conseguir essas carretas. E ele fez exatamente o que eu fiz e conseguiu comprar as carretas, né? Só que eu não sabia que ele tinha feito aquilo que eu tinha proposto para ele. E aí ele me chamou lá e foi no pátio e falou assim, olha essas 10 carretas aqui. Todas elas foi conseguido pelo seu profissionalismo, pelo seu direcionamento. Obrigado, eu queria agradecer você pelo que você fez pra gente. E a gente fica muito feliz por isso, né, Se Rafa? injeta um sangue novo, né? A gente fica muito feliz por isso, porque a gente não faz milagre, não é essa questão. Tem empresas que não tem opções, mas assim, a gente tem um olhar clínico. Isso sempre esteve, está e sempre estará no DNA da nossa corporação. Isso muda o conceito do empresário lá na ponta, que fala às vezes que pagar escritório de contabilidade é só obrigação. E na verdade, além da obrigação, ele entra como uma ferramenta de crescimento. Na se bem verdade, feito. É legal até a gente assim, explorar esse assunto, porque muito bacana esse assunto. Eu vou discorrer um ele pouquinho não sobre esse entende, assunto. ele não dá valor ao parceiro contábil. Exato. Eu tenho que abrir uma empresa, então eu vou falar com o Zé, que joga bola comigo, porque ele é contador, ele vai fazer as guias aí para mim. Exatamente. Só que ele tem que enxergar o parceiro contábil como alguém estratégico que vai fazer diferença no negócio dele. Exatamente. O que acontece? Teve uma alteração na legislação em 2000. Com a advinda do Código Civil de 2000, hoje o contador ele é corresponsável pela empresa. Ou seja, se essa empresa for autuada por algum motivo e o contador não provar que ele orientou a empresa no âmbito contábil, o contador responde solidariamente com a autuação, tá? E depois dessa advinda do Código Civil, o mercado teve uma grande alteração. Quando eu disse o mercado, no modo geral, mas tem pessoas que antes disso já aplicavam essa metodologia de estar mais próximo do cliente, que era nosso. A gente fazia muito bem isso, né? Alguns clientes que a gente prestava serviço, eles sempre falavam, nossa, é muito diferente do atendimento de vocês, muito bacana. Só que o escritório de contabilidade, qual que é a função de uma contabilidade hoje? Muitas pessoas, por incrível que pareça, não sabem. A função da contabilidade, isso está inclusive no Código de Ética, está inclusive no Código Federal da Contabilidade, ela só meramente pega aquilo que você fez no mês, por exemplo, eu fechei o mês, emiti lá N notas fiscais, ele vai pegar as notas fiscais, vai pegar todos os pagamentos, vai transformar isso numa linguagem de razão contábil, balanço, balancete, vai apurar seus impostos, vai fazer a folha de pagamento, transformar tudo aquilo numa linguagem técnica contábil, né, e entregar isso para o governo. Por quê? 80%, 75% a 80% que o escritório faz, o cliente não vê. O que o cliente vê? Ele vê apenas a guia do imposto, ele vê a folha de pagamento, o holerite que chega para ele vê o balanço, o balancete, mas ele não vê a parte complexa. Então, a contabilidade é isso. Só que hoje, falo com maior clareza, que mais de 80% dos escritórios não fazem esse trabalho pós. Então, ser contador e você ser conservador, né, eu digo o conservadorismo, o que é? É você só fazer aquele trabalho da parte contábil, entregar para o cliente e tá tudo certo, né? Nós não queremos ser dessa forma. Nós não somos dessa forma. Eu sempre digo e sempre dizerei que a aerocontabilidade ela é soluções completa para a empresa. A gente traz soluções no âmbito financeiro, soluções na parte contábil, soluções em revisão fiscal, solução na área jurídica, ou seja, tudo que envolve o âmbito empresarial, nós trazemos para o cliente a mais. Então, lembra no começo que eu comentei? Ser algo diferente, entregar algo a mais, fazer alguma coisa para o cliente fala, poxa, eles não fazem somente a parte contábil. E digo assim, os escritórios que hoje só fazem a parte contábil de fato, que são os conservadores, que a gente costuma dizer isso no mercado como um todo, eu não sou contra, porque eles têm muito menos trabalho. A gente trabalha muito, não é pouco. Mais do que isso, você precisa treinar muito bem a sua equipe para entender a sua ideologia, para que você, de fato, faça a sua empresa andar de uma forma que o diretor e o CEO pensam, né?
mas 80% dos escritórios hoje são conservadores, não faz o trabalho que a gente faz. Eu sou testemunha disso porque eu visito muita empresa na área comercial, eu pergunto qual que é a contabilidade, às vezes já teve caso do dono falar assim, qual que é mesmo? É a tal, né? E quando eu visito um cliente que vê, porque a gente troca muito negócio, porque por credibilidade, confiar no trabalho de um do outro, eu visito algum cliente da Aro, o cara fica 5 minutos elogiando, 5, 10 minutos elogiando o trabalho da Aro, como fez diferença, elogia o Cristiano. Então dá para ver que é uma relação em comum do que a gente costuma ver no mercado, né? E entende como parceiro estratégico. Não, peraí, faz diferença no meu negócio, né? Voltando um pouco para a história empreendedora aí, Cris, qual que foi os momentos de maior desafio? A gente sabe que empreender não são só flores, né? Sim, não são só flores. Qual que é os momentos aí na trajetória de anos da Aro que foram mais desafiadores? Chegou um momento que você chegou a pensar em desistir, falar, isso que acho que não é para mim. Diversas vezes. Então é empreendedor mesmo. Diversas vezes, não foi Tá pouco não. aprovado, pode carimbar, Na é verdade, empreendedor. Checklist feito. Existe no meu nome um codinome que poucas pessoas sabem. É cristianofontesaro.resiliência, né? Porque eu fui muito resiliente, porque eu sempre gostei de negócios. Além da aerocontabilidade, eu tenho outros negócios. Eu, em 99, fundei a aerocontabilidade, e em 2000 já consegui quebrar minha primeira empresa, que era uma outra empresa voltada para uma outra área, que era do ramo de confecção, que eu quis empreender nessa área que naquela época estava pegando fogo. Enfim, mas voltando um pouquinho sobre a aerocontabilidade, um momento assim mais complexo da minha vida foi em 2007, porque eu estava naquele momento de transição que eu precisava ir para um segundo local, eu precisava contratar pessoas para me ajudar, dar um ponto dar um passo de ascensão, só que bate aquele medo, né? Ainda mais eu já tendo uma empresa que eu tive problemas no passado, que eu era sócio com meu pai, implantei uma confecção, não tinha noção nenhuma, quebramos a empresa, né? E o que eu faço a partir de agora, né? Só que aí Deus é maravilhoso, parece que ele fala assim, ó, vou te dar uma pimentada aqui agora pra você se virar, né? Minha esposa fica grávida. Eu grávida em 2007 e na minha casa eu tinha 2 quartos, né? 2 quartos que eu utilizava, um quarto meu e mais 2 quartos pequenos, né? Falei, legal, vai ficar grávida, tá tudo bem, tá grávida, o outro quartinho lá vai ser pro meu filho, que vai nascer, e eu continuo nesse quarto, tá tudo bem, né? E eu resistindo ainda a dar um próximo passo, mas eu sempre falo que Deus é muito maravilhoso, e aí vem aquela pimentada, quando a gente vai fazer no 3º mês de ultrassom, o médico diz, você vai ter gêmeos. Ou seja, Achando que vai ser você vai ter que sair daquele quarto, você não tá entendendo, você vai ter que sair daquele quarto, você não tá entendendo, né? E aí, foi muito engraçado que eu falei, agora não tenho opção, né? Aí eu loquei um outro espaço, que foi aqui na Vital Brasil, 373, onde comecei em 2099, foi em Santa Bárbara, vim para esse local. Lá na área, inclusive, tem toda a história lá embaixo, né? E aí eu pego e loco esse local e vou para lá. Só que eu vou para lá, como que eu vou deixar um escritório fechado? Aí vem uma série de consequências. Aí eu já consegui contratar uma pessoa de fiscal, contratei uma pessoa de contábil, contratei uma pessoa de departamento pessoal, só que aí vem os problemas, né? Por que vem os problemas? Como que você vai treinar aquelas pessoas de uma forma que você gostaria que ela atendesse o seu cliente, porque eu não estava full time no escritório, né? E aí vem outros desafios, um desafio atrás do outro, desafio né? grande do empreendedor, né? Como é que eu tiro de mim e levo para a equipe, né? Eu sempre gostei, Rafa e André, de compartilhar os meus conhecimentos. Eu não sou dono da razão, muito pelo contrário, a gente aprende no dia a dia, mas a gente tem muitas coisas que a gente traz de nós, que você sabe que isso vai dar muito certo no mercado como um todo. E consequência disso é você passar esse conhecimento para outras pessoas. E a gente sabe que não é fácil desde aquela época a contratação de pessoas. Passou uma, não deu certo. Passou 2, não deu certo. Passou 3, não deu certo. Vem aquela história, pô, vou desistir de novo, né? É normal. Só que aí bate a resiliência, olha, vamos tentar, vai dar certo, vai dar certo. E assim você vai dando passos. Até eu conseguir formar uma pequena equipe. O que é uma pequena equipe para um escritório de contabilidade, já pensando no âmbito um pouco maior, com uma visão de gestão empresarial, né? É você ter uma pessoa no fiscal, uma pessoa no DP, uma pessoa no contábil, para cada uma cuide da sua área, obviamente, dando esse reporte e cuidando da parte operacional e você fazendo a parte estratégica, né? E aí eu consegui montar uma equipe, que essa equipe conseguiu aí, de fato, dar um próximo passo e foi muito bacana nesse momento. E em que momento, não sei se eu estou me adiantando muito na história, que a Aro Contabilidade virou Grupo Aro, né? Quando que você começou a enxergar, peraí, eu tenho que ampliar o portfólio, o empresário precisa de ajuda? O Grupo Aro, ele começou essa ideia por volta a meados de 8 a 9 anos atrás. Por quê? Como a gente sempre teve essa ideologia de trazer algo a mais para os nossos clientes,
a gente sempre pensou em ter outras atividades correlatas à Aro. Por exemplo, hoje o nosso escritório, Grupo Aro, eu tenho o serviço jurídico que eu atendo para os nossos clientes, eu tenho certificado digital, nós somos o único escritório de contabilidade do Brasil que somos certificadores oficial registrado. Nós emitimos certificado digital dentro da Aro Contabilidade. Nós não divulgamos isso porque a gente atende somente os nossos clientes por questão de comodidade. Exemplo, eu tive um cliente recentemente que o sistema dele teve uma falha e venceu o certificado digital dele. Esse cara estava nos Estados Unidos e de manhã ele me liga às 7 horas da manhã que tinha um faturamento bom para fazer. Ele precisava daquele faturamento para pagar a folha de pagamento à tarde e simplesmente ele verificou que o certificado digital estava vencido. Faz um pouco mais de tempo, acho que faz uns 2 anos. E o que acontece? O cara ligar no local, não sei o que, é difícil, tem que marcar o dia, não sei o que, blá blá. Falei, calma, a gente vai resolver o seu problema, não se preocupe. Resumindo a história, em 30 minutos, minha funcionária já fez contato com ele, já fez uma vídeo com ele, já liberou o certificado digital, em 35 minutos ele também tinha nota fiscal. O cara falou assim, cara, vocês são foda mesmo. Literalmente, vocês são realmente... vocês entregam diferenciado. Eu tava arrancando os cabelos, eu passei a madrugada arrancando os cabelos, vocês em 35 minutos resolveram o nosso problema. Então, por conta disso, Rafa, a gente trouxe o Grupo Aro. E aí nós temos alguns outros certificados de trabalhos como um todo que complementa a contabilidade, que é o certificado digital, é a área jurídica, eu tenho hoje a parte de consultoria fiscal, eu tenho a parte de consultoria contábil. Se o cliente precisar pegar um funcionário nosso e colocar dentro da empresa dele para fazer um trabalho voltado para a área fiscal, eu tenho. Se ele precisar implantar eventualmente uma folha de pagamento, que é a parte técnica dentro de uma empresa, como a gente já fez vários, eu tenho também. Eu coloco uma pessoa até lá, implanto dentro lá e deixo a empresa trabalhar. Tem muitas empresas que estão num porte de ascensão muito grande que, por algumas razões, não vale a pena ela ter um escritório de contabilidade. Ela quer internalizar a operação. Eu internalizo essa operação para ele. Eu vou lá e deixo prontinha, dou a chave na mão dele, ó, pode tocar. Se você precisar, nós estamos aqui para te ajudar, né? Então, tudo isso vem trazendo mais complementos de trabalho para o nosso grupo como um todo, né? E agora, recentemente, nós estamos agregando uma nova marca chamando Arc Corporation. Vocês são o primeiro a saber aqui do podcast. Nós temos lançamento... Vamos fazer o lançamento segunda-feira, inclusive. Vocês são o primeiro a saber. Que legal. Que é o âmbito Aro Internacional. Nós temos agora uma unidade nossa em Miami. A gente faz bastante trabalhos de âmbito internacional. Empresa dos Estados Unidos que quer empreender no Brasil, empresa no Brasil que quer empreender nos Estados Unidos. A gente atende alguns clientes da Alemanha, China, Hong Kong, Paraguai, Chile, várias, Argentina, algumas. Então a gente está com uma pegada muito bacana com um braço internacional. E por conta disso, a gente criou uma nossa unidade lá nos Estados Unidos, que é uma empresa voltada para dar toda a assessoria para quem quer vender lá para fora, não na questão de produto, mas na questão burocrática. Eu quero montar um offshore, eu quero montar uma inshore, eu quero montar uma empresa em Cayman, em BVI, ser sócio de uma empresa dos Estados Unidos e ser sócio de uma empresa no Brasil. Por que fazer isso? Muitas pessoas não sabem por que fazer isso. Isso traz uma grande diferença num corporativo no Brasil. E nós se especializamos nessa área por 1 ano, né? E nos preparamos uma equipe muito bacana. E agora nós estamos lançando a Arc Corporate, que é mais uma empresa do Grupo Aro. Fica um aprendizado aí, né? Não sai 1 ano estudando, quer dizer, não sai fazendo. Tem uma credibilidade que conquistou durante anos. E faz todo sentido a estratégia de grupo, porque o mais difícil já conquistou, que é a confiança do cliente. Sim. E aí ele tem outros desafios lá na empresa, né? E a gente, como empresário, quando ele pede ajuda em algo que a gente não tem nada a oferecer, né? A gente se cega de parceiros, como nós somos parceiros, mas chega uma hora que alguns negócios são estratégicos, eu manter, não só para ampliar mix e ampliar faturamento, mas para poder ajudar o cliente ele se sentir abraçado, né? Exato. Em todas as áreas. E a gente complementa o que a gente não tem competência com bons parceiros, que é o que a gente faz na nossa parceria. O que a gente fala muito aqui no nosso escritório é da entrega do guideline, de ter um ecossistema. E esse ecossistema, a base dele, além de ser missão, visão, valores, mas é a clareza do empresário. Sim, então exato. a gente consegue ajudar o empresário a ter essa clareza que você tem muito bem. Esse DNA, esse pensar diferente desde tanto. Quando você tem uma clareza muito boa do que você faz, é natural você usar dessa credibilidade para começar a abrir novas frentes e novas oportunidades, onde tudo está conectado. Exatamente. E aí que é muito legal pegar o seu caso, mas literalmente é suporte além de números. Exatamente. Nós não estamos falando em momento algum de números. Exatamente. A gente está falando de Suporte estratégia, a além gente está dos falando... números. Exatamente. E essa questão que o Rafa comentou é muito importante, porque a gente entende muito que muitos empreendedores no Brasil, muitas vezes não se preparam, de fato, para constituir uma empresa.
E nesse caso específico, por exemplo, a gente se preparou, a gente estudou, criou uma equipe, fizemos vários laboratórios, até a gente conseguir de fato chegar na excelência do que a gente precisa entregar para o mercado. Porque é uma responsabilidade muito grande o cara entregar a empresa para você e dizer, olha, eu preciso proteger meu patrimônio no Brasil, eu quero uma offshore lá fora, sendo dono dessa empresa. Por quê, como, de que forma, qual a tributação de outro país, quais são as diretrizes, quais são as leis internacionais que afetam isso, né? Então a gente preparou, deixamos pronto, estamos lançando agora de fato a Arc Corporation, mais uma empresa do Grupo Aro. Ô, Cris, queria aproveitar a sua presença aqui para. Eu sei que você visita muitos empresários, está o dia inteiro conversando com vários. Quais são os principais erros que você observa das pequenas e médias empresas em termos de estratégia fiscal? Quando você visita, é o que você mais ouve o empresário reclamar, falar ou está sofrendo um problema? O que é mais comum você ouvir? Olha, uma das coisas que eu vejo muito, Rafa, mas muito, não é pouco, é bastante mesmo, é a questão do empresário não estar preparado, no âmbito fiscal para a empresa dele. Vou te explicar o porquê. Exemplo, se uma empresa que fabrica essa caneca aqui, perfeito. Eu posso fazer a melhor caneca do mundo. Eu posso fazer com qualidade excepcional. Só que se eu não saber gerenciar essa caneca, a venda dela, muito mais do que isso, o custo dela, os tributos dela, não adianta você fazer uma melhor caneta, uma melhor caneca, né? E muitas vezes a gente se depara com os empresários que as pessoas não sabem nem fazer um custo de uma caneca. Poxa vida, isso aqui eu usei tantas horas máquina, teve uma pintura X que custou tanto, teve a matéria-prima que custou Y, teve uma aplicação de mão de obra que custou Z, agora meu custo do produto, meu CVM, ele chegou em tanto, eu vou vender por tanto, eu quero obter tantos por cento de lucro, qual que são meus impostos, se é dentro do estado, se é fora do estado, se é para fora do país, a pessoa não tem clareza do produto dele, qual que é o lucro que ele tem. Digo que hoje mais de 70% das empresas não têm essa informação. Então, eu vejo que isso é uma das coisas que mais temos problemas no sentido de o cliente, de fato, não entender esse âmbito para ele. E tive um caso recentemente, que foi muito engraçado, o que aconteceu foi assim, um cliente, ele abriu uma empresa lá voltado para a área de conservação patrimonial e vigilância patrimonial. É uma das atividades econômicas que mais tem tributação hoje, é bem pesada a tributação. E quando o cara chega no escritório, já tem cliente, eu sei como funciona, o cara né, você olha para ele assim, não, eu sei de tudo. Só quero que você abra uma empresa, vai ser assim, 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 beleza, tá tudo bem. Abre a empresa, tá tudo ok. Nós entregamos o nosso trabalho voltado para aquela parte conservadora, ou seja, vamos constituir a empresa, entregar a documentação para ele, fazer a apuração dos impostos e tá tudo certo, né? Se ele já sabe tudo, por que eu vou ajudar? Não precisa. E esse cliente específico foi muito engraçado, por quê? Demorou uns 4 meses, 5 meses aproximadamente. Um dia eu estava na rua, eu estava indo para algum cliente, não me recordo exatamente o que estava fazendo. Esse cliente me ligou bravo, mais bravo. Rapaz, não sei. A gente combinou um horário de X, veio 10, 15 vezes a mais o valor. E por que não sei o quê? E por que não sei o quê? Já era umas 5 da tarde, assim. Falei, olha, fulano, eu tô fora do escritório, tô em visita de um cliente e tal. Passa amanhã cedo no escritório que a gente entende o que aconteceu. Eu falei, tô achando muito estranho, porque a gente tem sistema. É difícil acontecer um erro desse e tal, né? Mas tudo bem. Na hora eu pensei, tem uma coisa errada, né? Ok, no outro dia de manhã ele passou no escritório e chegou bravo lá de novo e falou assim, olha aqui, ó, presta atenção, né, no valor, não sei o que e tal. Ele coloca em cima da minha mesa uma guia de DAS, uma guia de imposto. Na verdade, qual que é o resumo dessa história, só para você entender, para não ficar longa? Ele não sabia que precisava pagar imposto sobre a atividade dele. Normal. Eu não culpo o empresário, Cris, porque o cara... Por incrível que pareça, Rafael, assim, eu fiquei parado ali, olhando para aquilo, a situação, falei... Essa guia não é minha, amigão. Essa guia não é título... Primeiro, ele não sabia o que era uma guia tributária e o que é um título bancário. São coisas diferentes. Guia bancária é um DAS, é um DARF, né? Outra coisa é um título bancário. Não sabia o que era isso, né? Segundo, ele não sabia o que era imposto. Não, mas eu preciso pagar imposto? Quanto que é o valor dos impostos? Mas você falou que você sabia, né? Resumindo, a gente teve que fazer um baita de um treinamento com ele, explicar o que é imposto, como que ele pagava. Quando ele foi ver, inclusive, todos os valores de venda dele, estava pagando para trabalhar. Porque ele imaginava que estava tendo lá 15% de lucro, mas ele tinha 30% de imposto para pagar. Ou seja, de colocar dinheiro do bolso para pagar. E assim, essas histórias muito corriqueiras. Ou ele vive na informalidade e acha que ele está tendo lucro, mas ele está tendo lucro ao custo de não pagar nenhum imposto. Quando ele começa a ver que ele precisa, né, ele começa a fazer as contas de novo. Exatamente. Eu não culpo o empresário, né, porque ele não tem essa base de gestão. Ninguém ensinou isso para ele.
A gente sabe que o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo. Sim. A gente vê contadores sofrendo com que tem que contratar consultorias para treinar o time deles, né? Sim, Então você sim, imagina se o sim. empresário, por isso que eu falo, e aí tem tudo a ver sua presença aqui, se a legislação brasileira é complexa e eu não sei a parte contábil, eu sei de xícara, então sabe o que você faz? Em vez de você virar o especialista contábil, procure um bom parceiro. Exatamente. Dedique um tempo e uma energia sua e pegar referências e pedir indicações e fazer conversas para procurar o melhor parceiro. Eu costumo sempre fazer a comparação minha com o carro, né? Eu não entendo nada de mecânica, Cris, Sim. mas eu dirijo carros. Meu Sim. carro vai quebrar, como de qualquer um. Com certeza. Eu não sei, se o carro quebrar, eu vou abrir, para mim eu vou ver nada, né? Porque eu não vou entender. Então o que eu, Rafael, fiz? Me dediquei um tempo para achar um mecânico de confiança, que eu conheço o dono, que eu sei histórico. Eu chego lá e falo o que eu preciso fazer. Então é isso que o empresário precisa fazer. Ele não precisa ficar nervoso. Ele pode dedicar na xícara, mas procura um bom parceiro contábil, procura uma consultoria para você ir se estruturando a sua gestão da tua empresa e aí você poder prosperar com o custo certo da xícara. Isso é importante dizer, Rafa, porque, como o André comentou, muitas pessoas pensam, né? Eles pensam que a consultoria e a parte contábil é um custo para eles. Eles não entendem que isso é investimento, né? A gente falou de diversos casos aqui que tanto da parte contábil, toda a parte de consultoria, uma parte de consultoria fiscal, o resultado que você pode entregar para um cliente desse, as pessoas não veem isso, né? Elas não entendem, elas acham que você é meramente uma pessoa que elas são obrigadas a contratar e é um custo para a empresa. Infelizmente, quando a pessoa pensa assim, é muito complexo, né? Muito complexo. E mora um perigo muito grande aí, que é o que o Rafa também está comentando agora, que às vezes a pessoa fala, eu preciso vender mais. E quanto mais ela vende, às vezes maior fica o buraco dela, porque Exato. os custos estão errados. Esse cliente, por exemplo, André, foi bem engraçado do DAS, que ele não sabia que era aquilo. Porque quando ele faz a venda de uma mão de obra, ele já recebe no mês a mês ali o avo de férias, o avo de 13º, o fundo de garantia, todos os custos do funcionário, né? Quando cai aquele dinheiro na conta, ele entende que aquilo é lucro, ele acaba pegando aquele valor. Quando chega no final do ano, ele não tem dinheiro para pagar o que é de direito dos colaboradores. Mas por que eu digo que geralmente é uma questão disfarçada? Ele estava imaginando que ele estava tendo lucro. Na hora que ele fez as contas corretamente, entendeu, ele estava criando um problema, um buraco de fato, onde depois de um ano, ou até mais muitas vezes, ele ia fazer um buraco que eu não tenho mais saída. Porque imagina você uma empresa faturando X por mês, tendo um faturamento até muito razoável, você tendo de fato uma perda, um prejuízo de 15, 20, 30% ao mês. Sim. Um mês ok, 2 meses ok, imagina depois de um ano. Exato, Né? não segura. Então, de fato, isso é muito importante ressaltar. Então, só aproveitando para fazer um merchan aqui, se você que está assistindo, né, acha que de repente a solução é só vender mais, pode ter muito dinheiro na mesa aí se tiver mal Muito calculado. dinheiro na mesa, sim. Vamos falar de futuro, Cris, assim, a gente tem a reforma tributária que está em andamento, né? Como que a Aro está se preparando? Eu sei que a Aro está saindo muito na frente em relação a isso. E o que o empresário tem que ter em mente para se preparar para esse cenário novo? Olha, Rafa, nós estamos vivenciando um momento muito complexo, um momento histórico para o Brasil, onde essa reforma tributária ela é bem ampla, não é generalista, ela é bem ampla e acopla aí todas as atividades com grandes alterações. O empresário que não se preparar agora, obviamente que esse ano a reforma tributária ela iniciou já desde o ano passado, com pequenas e modestas alterações, né? E esse ano mais um passo que entrou o IBS e o CBS para substituir o PIS e COFINS, né? Que deve ocorrer no próximo ano. Mas os empresários que não olhar de fato para essa questão tributária neste momento, não é que você vai ter uma aplicabilidade de imediato, mas é que você precisa entender a questão do futuro que pode ser da sua empresa. Por exemplo, essa semana eu tive um cliente que fez contato conosco, que ele fechou um contrato por 2 anos. O que ele fez? Ele nos procurou para entender qual seria o custo do produto dele daqui 2 anos, não de agora ele já sabe, por conta da reforma tributária. E tem impactos significativos. Ele estava assinando um contrato, por exemplo, que ele ia ter alguns problemas lá na frente. E nós pontuamos para ele aquele problema, ele teve que refazer aquele contrato e explicou isso para a empresa e ambos entenderam. Mas nós estamos passando por um momento de adaptação, que de fato começa a ter grandes mudanças para o ano que vem, 28, 29, que acaba em 29 a reforma tributária, e é o momento de se preparar, porque realmente vai ter grandes alterações, mudança de tributos, por incrível que pareça, aumento de trabalho não só para a empresa, mas também para o escritório de contabilidade, porque são mais trabalhos para entregar, e consequentemente, de fato, você precisa estar olhando para isso.
E a gente fez diversas palestras lá na área de contabilidade, até fizemos aqui com vocês na Sim, JM. foi fantástico. O que é muito engraçado, eu até dou risada, é que, por incrível que pareça, a gente teve vou falar aceitação de palestra de 30%. Né? Nós chamamos todo mundo, o pessoal não está preocupado. Então, aqueles que estão, neste momento, olhando para a reforma, entendendo o que pode mudar para ele, quais são as alternativas que ele tem para o próximo ano e próximo ano também, e, consequentemente, olhar para aquilo como ser diferente e se preparar nesse ano, ele vai sair muito na frente lá no passado. Aí tem muitos clientes que dizem assim, mas tá difícil as coisas, mas o cara meramente nem parou para entender uma grande mudança que vai impactar a empresa dele, entende? Então, assim, as pessoas estão se preparando, de fato, vão sair na frente, e é, sim, uma mudança muito grande. Nós, da área de contabilidade, a gente tem passado em reciclagens, treinamentos constantemente. Lá a gente tem ISO 9001, né? Fomos certificados em 9001, e a gente tem um budget que a gente, inclusive, colocou isso na ISO, né? Nós temos um budget de treinamento que nós estamos obrigados a gastar anual com nossos colaboradores, né? E a gente tem focado muito esse budget esse ano, o ano passado principalmente também, voltado para a questão reforma tributária. Porque a reforma tributária, ela pega outros âmbitos, né? Não é só a reforma tributária. Por exemplo, a questão da distribuição de lucro. Muitas pessoas acham que a taxação dos 10% acima de 50 mil é da reforma tributária. Não é. É uma outra legislação que tem apartada, que já vem há muito tempo tentando ser votada, e jogaram junto com a reforma tributária para votar, e a coisa saiu, e naquela da noite aprovaram Tá isso, conectado né? com a isenção do imposto de renda até 5 mil. Exatamente. Então, assim, são várias outras situações que acoplam, sim, a questão reforma tributária, mas no âmbito geral, num bojo geral, porque a reforma tributária também pega alguns outros momentos da empresa. Então, assim, quem está se preparando, com certeza vão andar à frente, e dúvidas, procura a gente, que a gente tem um bom time para orientar e deixar muito bem alinhado para vocês. Vamos para o momento Impulsiona e Transforma? Agora. O momento Impulsiona e Transforma é o momento que a gente dá o uniforme aqui da JM Consultoria para você fazer o papel de consultor e dar uma dica de gestão. Vamos entrar na questão da gestão, não da questão fiscal. Para quem está pensando em empreender ou está passando por um desafio agora grande, uma dica que seria valiosa para o Cris lá de 99, esse pedaço, uma máquina no tempo lá, né? O que você diria aí para o empresário? Olha, eu poderia elencar várias dicas aqui que seria muito importante, mas eu vou elencar uma delas que eu já comentei agora há pouco, que é uma dica muito importante porque é o erro mais coloquial que a gente encontra nas empresas. É você não conhecer de fato o seu custo do seu produto, né? Digo que muitas pessoas que estão nos assistindo agora não tenham dúvida que está com um ponto de interrogação agora. Será que realmente eu sei o quanto custa meu produto? Esse produto, ele está me resultando um lucro dele efetivamente? Muitas pessoas não têm essa informação. Mais do que isso, muitas pessoas não sabem nem o que é isso. Então, eu acho que é uma dica fundamental. Vocês aqui da JM, com todo esse trabalho que vocês fazem com o pessoal de produção, etc., faz esse trabalho com excelência, com o apoio da contabilidade. Você precisa trabalhar em conjunto, a parte contábil junto com a parte de consultoria administrativa e custo como um todo, mas eu vejo que uma dica muito importante: não adianta você ter o seu melhor negócio, não adianta você fazer o melhor produto, não adianta você ser referência em mercado se você não tem uma gerência efetiva sobre o seu produto e ou serviço. Se atente para isso, porque muitas vezes você pode estar imaginando que está obtendo X de lucro de um determinado produto e ou serviço, que quando você vai olhar, quantificar, olhar mais afinco sobre aquilo, você está ganhando nada ou muitas vezes você está tendo prejuízo. Então se atente para essa dica, que isso é muito importante, porque toda empresa, eu digo, ela tem que obter lucro. A empresa tem que deixar dinheiro na mesa. Se ela deixar dinheiro na mesa, não tem sentido. E alguma coisa está acontecendo, porque espaço para o mercado, todos têm. Só que você precisa, de fato, olhar para o seu negócio e entender: o meu negócio, de fato, ele obtém lucro, o meu custo está certo, a minha parte contábil está condizente com aquilo, com a minha atividade. Eu acho que esse é uma dica que eu olho com muito carinho e digo para vocês, porque a gente olha para o mercado e isso é um erro corriqueiramente. Acontece bastante. Forte, hein, André? Excelente, que aula hoje. Que episódio tivemos. Queria agradecer a presença do Cris aqui. Obrigado por estar com a gente, Cris. Eu que agradeço. Obrigado, Obrigado, muito lisonjeado participar do podcast. E conte comigo, precisar de mim. Tamo Estamos junto. aqui mais vezes, porque a gente está no dia a dia, a gente vê o quanto os empresários sofrem, o quanto os empresários, de fato, têm dificuldade no dia a dia da sua operação e o quanto a gente pode ajudar, né? Lá nós atendemos hoje clientes de todos os segmentos, a gente tem mais de 2.550 clientes nas 4 unidades,
em Americana, Limeira, São Paulo e Santa Bárbara do Oeste, e a gente vê muito corriqueiramente onde as pessoas mais erram. E, obviamente, a gente traz muito aquilo para os novos clientes, para os clientes que estão precisando de ajuda, o que a gente pode ajudar ele, e de fato ele ter sucesso no mercado. Não adianta ser uma empresa só para dizer, eu sou empresário. Ia ter uma empresa, mas ela precisa também ser rentável. Toda empresa tem que ser rentável, isso é o mais importante. Bom, pessoal, marca um café aí com o Cristiano Aro, procura Aro Contabilidade nas redes sociais, chama a gente que a gente faz a conexão. Queria agradecer também, André, aí mais um episódio e voltamos em breve com mais um. Um abraço, gente.